Bom, pessoal, mais uma vez com um novo episódio, Café Social. Pegue sua xícarazinha, coloque o seu cafezinho e venha conosco um papo agradável com pessoas especialistas dentro da área, trazendo conhecimento para vocês que estão nas comunidades, que muitas vezes têm dúvidas sobre diversos assuntos. E hoje eu estou felicíssimo por estar aqui na presença de duas pessoas maravilhosas que eu te estimo, um carinho muito grande. Uma é advogada recém-formada, mas com um currículo invejável, tá? Então, doutora Mirela, é um prazer enorme estar com a senhora aqui, tá? E mostra, assim, que a advocacia que está começando tem uma realidade de volta, tem um conceito daqueles que já têm uma estrada maior, mas que segue essa mesma vontade e a garra de tentar defender os direitos daqueles que precisam. Doutor Henrique, muito obrigada, né? É uma honra aqui estar participando desse podcast, também ao lado dessa referência que o senhor vai apresentar após. E muito obrigada. Tá, joia. E, sem palavras, meu irmão, professor, amigo, mestre, eu digo que tem que fazer saudações e não é demagogia. É uma questão de todos os lugares onde se fala o seu nome, as pessoas reverenciam. Então, assim, alunos, professores, Rosmar mesmo, tantas outras pessoas. Então, assim, eu tenho um prazer enorme de estar passando a palavra para você, doutor Raimundo Palmeira. Doutor Henrique, doutor Mirela, eu tenho assim, uma honra muito grande, né, de estar aqui. Primeiro, rever, depois de alguns anos que a gente não se via, É verdade. é um amigo de longa data, né? Exato. Eu conheci o doutor Henrique jovem. Eu tenho Isso. 65, o doutor Henrique tem uma idade bem menor do que a Isso. minha, não é? E a doutora mostra também aqui o brilho da jovem advocacia. Eu confio muito, eu acredito muito na classe jurídica mais jovem, no sentido de se resgatar aquele senso de efetiva justiça, de luta pela justiça. Verdade. Eu dizia num documentário que me entrevistaram que o ápice da advocacia não é necessariamente ganhar muito dinheiro. É quando a gente tem uma luta social como a sua, eventualmente se vive de dinheiro. O dinheiro vem. Isso. Mas quando se tem uma luta social, a felicidade é isso, Henrique, que você faz. É o atender uma pleiade de institutos, é o ter a consciência de que se, no meu caso, com a alma de professor, Isso. de que se interferiu de qualquer forma no bom aperfeiçoamento do profissional que vem para o mercado, né, isso traz a realização. Então, assim, é uma honra, eu quero dar os parabéns por esse empreendimento Café Social, né? Isso. Que além de trazer todos os meandros da vida jurídica, tem um compromisso social. E é mais importante do que se dizer politicamente que é de direita, que é de esquerda, é se ter o compromisso social. Verdade. Né? As pessoas às vezes botam a taxa assim, eu sou comunista, eu sou de direita, e eu quero o bem da sociedade, aí vê o cachorrinho de fome, morrendo de fome na rua, chuta. Exato. E o ser humano nem se fala. Quando o ser humano está na necessidade, então eu acho que o importante, independente de cor, independente de time, independente de partido, é ter empatia com o ser humano que sofre, empatia com o produto de Deus, da natureza que sofre, seja o meio ambiente, seja o animal, seja... É isso que é importante. É verdade. Doutor e mestre, eu queria uma informação para eles que precisam muito, porque tem uma polêmica gigante. E vários advogados também deturpam todo esse conceito que aconteceu há pouco sobre a descriminalização da droga. Eu queria que o senhor falasse o que é que o senhor entende sobre isso. Veja bem, como tantas coisas que têm acontecido no Brasil, rogata máxima vênia dos tribunais superiores, mas é mais um aborto jurídico que se criou, não é? Verdade. Independente da sua linha, da sua bandeira de defender ou não defender a descriminalização das drogas, se tentou botar mais um retalho numa coxa de retalhos que está virando a legislação brasileira. Repare que situação anômala. Henrique, doutora, que situação anômala.
aparece, para começar, já legislando, né? Porque a lei estabelece como crime. Ela desprisionalizou o porte de droga para uso próprio. Mas o legislador não legalizou, manteve como crime. Isso. E as penas, que eram penas, e é uma situação que eu vou voltar a tocar anômala, elas continuam a existir, só perderam o nome de penas. Elas são equivalentes às penas alternativas, são penas diversas do encarceramento, diversas da prisão. Não é? Aí o que é que acontece? Aí aparece o Supremo Tribunal Federal e vai interpretar a lei e diz assim, é lei, mas não é lei, porque é inconstitucional, mas é inconstitucional à luz de que dispositivo da Constituição? Não é? Repare, eu vou começar, sem juízo de valor, a bater no seguinte sentido. Aí estabelece assim, aleatoriamente, 40 gramas de cannabis sativa lineu como de isenção da droga. Isso não é previsto na lei. 40 gramas de maconha, as pessoas aí dizem, dá para fazer 100 cigarros de maconha. Exato. É muito cigarro de maconha. É verdade. Por vez. Isso. Por porte. Isso. Então, vejam bem. Aí eu estou começando abordando a questão do aborto jurídico. Então, o indivíduo, teoricamente, não comete crime agora a partir e sim, ilícito administrativo, daqui a pouco eu volto a isso. Por portar menos de 40 gramas de droga. Verdade. Porém, quem vendeu menos de 40 gramas de droga a ele é traficante. Exatamente. Então, se o objeto fosse lícito, quem vendeu o objeto lícito não poderia cometer crime, não é? Exato. Então já começa aí o aborto. Segundo ponto, quer se dar uma satisfação política à sociedade e não se preocupa com um espírito filosófico do sistema jurídico. Aí se diz assim, deixa de ser crime, viu? Mas quem portar está cometendo ilícito administrativo e está sujeito às mesmas penas que a lei que ele disse que era inconstitucional mantém, que são penas diversas da prisão. Então, nem se despenalizara, nem se descriminalizara, se desprisionalizara, que é efetivamente aquele cara que está usando por uma falta de uma orientação, precisa de tratamento, não de prisão. Exato. Não é? A gente há que convir isso. Bom, e aí veio o outro problema. Sim, então é ilícito administrativo. E o que era pena, frequência a cursos, tratamento, acompanhamento especializado, passa a ser sanção administrativa. Aí veio a confusão dentro do próprio Supremo Tribunal. Mas quem aplica? Quem vai julgar e quem vai aplicar? Chegaram à conclusão que é o próprio juiz. Então o juiz vai aplicar uma sanção administrativa de um fato que não é penal, que não é ilícito civil, que é um ilícito administrativo. Então, quer dizer, aí dizer ao jovem, gente, é o seguinte, é importante que se veja que, quer queira, quer não, a cannabis sativa lineu, ela é alucinógena. Exato. Ela gera dependência. Isso. Aí você pode dizer, mas o álcool também gera dependência. Mas, historicamente, o álcool não foi criminalizado. Historicamente, a cannabis sativa lineu foi criminalizada. Então, vejam bem, é preciso ter muito cuidado para que isso não sirva como um incentivo. Exatamente. Porque uma das outras coisas que se fala é que o uso, por exemplo, das substâncias entorpecentes menos intensas é uma porta aberta quando se desenvolve a dependência. Nem todo mundo vai desenvolver a dependência, não é? Isso. Eu me lembro, eu fumo cigarro nicotina, Danrio, antigo Calto, até hoje, desde 13 anos de idade. E eu fumo da seguinte forma, eu digo muito isso para dar um exemplo. Eu, com 13 anos de idade, vi os colegas fumarem no Colégio Marista. E a minha irmã mais velha, a Vitória, era moda cigarro naquela época. Era. Para que meus avós, nossas mães não vissem, eu pequenininho, 13 anos, ela já tinha uns 15, 16, e aí eu ia no barzinho da esquina, aqui pertinho do podcast, e pegava um cigarro e acendia e trazia para ela fumar, que ela já estava jovenzinha de participar de assalto, para ela fumar. Ela não desenvolveu o vício da nicotina, eu até hoje fumo, só porque acendia. É verdade. Então, quer dizer, de ser humano para ser humano, a dimensão é diferente. E veja bem, mas quando desenvolve a dependência, diferentemente da nicotina, que só faz mal à saúde, né, individual, não é alucinógeno, não traz agressividade,
Mas as substâncias ilícitas passaram a ser ilícitas também como crimes como a saúde pública, porque elas abrem uma porta para a necessidade de drogas cada vez mais fortes. Exatamente. Vai chegar um ponto que, quando desenvolve aqueles que tenham a tendência para o desenvolvimento do vício, não é? Exatamente. Então, é preciso muito cuidado e um trabalho de orientação muito grande para não surtir o efeito contrário. Num país politizado, dividido entre dois polos, Exato. o Brasil, historicamente, nunca teve direita e esquerda. Exatamente. Se você olhar direitinho. É verdade. Não é? Verdade, concordo. Aí, ultimamente, eu sou de esquerda, eu acho arretado ver comunista comprando BMW. Aí o cara, eu sou de direita, aí depois tá reclamando porque só se proibiu do cara ir na rua na pandemia, que é contra a liberdade. Ou seja, filosofia nenhuma de direita e esquerda no Brasil, verdade. né? O que há é o interesse individual político. Com e aí certeza. a gente vê as pessoas, o cara que era esquerda, de repente tá na direita. Então, é perigoso nesse aspecto que uma decisão política tem me preocupado muito a questão do judiciário legislar, Exato. entre aspas, Exato. não é? Exato. Invadir a órbita do Congresso. Lógico. E eu digo aqui com todo respeito, eu admiro muito nossos tribunais superiores, mas eu vejo o Superior Tribunal de Justiça avançando na defesa das garantias e o Supremo Tribunal, e eu estou falando tecnicamente. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque no Brasil hoje, se o advogado disser alguma coisa que seja mal interpretada, é preso. É verdade. É verdade. E isso não acontecia nem no governo militar. Verdade. Antes, eu comecei a advogar na época do governo militar, era mais fácil advogar no crime. Por incrível que pareça. É verdade. Por quê? Quando havia um absurdo do governo militar, a gente dizia, eu vou para o judiciário, ou vou para a OAB, o governo tinha medo. Hoje, quando o advogado é cerceado diz assim, o cara cerceado diz assim, vá para a OAB que ele manda um bilhetinho para mim e fica por isso mesmo. Não tem, Verdade. não é? Verdade. Então, quer dizer, a gente está vivendo tempos difíceis. Então, o meu medo é que nesses tempos difíceis, onde se criam os ídolos, quando eu chego aqui e digo 40 gramas de droga, é maconha, é uma droga menor, uma droga de menor potencial, não é crime, Isso. e eu que sou o ídolo de alguma parte da juventude, não parece o que eu estou dizendo, é bom fumar, vá fumar. Em realidade, não é isso que o Supremo Tribunal quis dizer. O Supremo Tribunal, acredito que ele, preocupado com a exacerbação de prisões, com o tratamento, às vezes, mais rígido, com quem portava uma pequena quantidade de droga, ele quis tirar da órbita penal e não vai resolver, porque 30 gramas de maconha pode representar um tráfico, se for para ser vendido. Exatamente. Não é? Sim. A Exatamente. traficância não é só a quantidade que estabelece, a quantidade é só um dos elementos, dos parâmetros. Então, que você tenha cuidado. Tudo aquilo que faz mal à saúde. A juventude precisa ter cuidado e esperar ter uma experiência para decidir o que quer na vida. Exatamente. Não é? Então, chega um jovem de 14, 15 anos, quando ele desenvolve uma porta aberta para a drogadição, Isso. ele vai ter a saúde afetada no desenvolvimento. Existem outras formas de se adquirir alegria, de se ter o prazer, não é? Com certeza. Não, vai namorar, vai para a igreja, para uma missa, para um culto, vá para o seu show, Exato. né? Como é lícito, e não vai ser, lembro de novo, mesmo na pequena quantidade, a posse de maconha para uso próprio é ilícita, não é considerado pelo Supremo como crime, Isso. mas como ilícito administrativo, é ilícito. Lógico. E a gente sabe que é o seguinte, doutor, a gente sabe que se ele for pego pelo militar, ele vai Tem vai risco de sofrer o dizer que risco. ele estava vendendo. Ele estava vendendo. E aí? Eu vou mostrar, Henrique, me permita, a Isso. incoerência do nosso sistema. Exato. O cara está lá 40 gramas de maconha que dá para 100 cigarros de maconha. Exato. Aí ele está cometendo um ilícito administrativo. Não pode ser preso. Certo. O cidadão saiu do aniversário da mãe e tal, tomou 3 doses de vinho do Porto. Que o álcool tem efeito diferente também. Exato. É preso por crime de embriaguez Embriaguez ao ao volante. volante. Exato. Os Estados Unidos tem a embriaguez ao volante, mas tem o teste físico. Exato. Né? Então, quer dizer, eu não estou dizendo que a bebida, que o álcool é melhor do que a maconha, mas eu estou dizendo a incoerência. Exato. No caso, o cara fumou 100 cigarros de maconha. Imagine.
Ele não vai nem aguentar fumar 100 cigarros de Lógico, maconha que vai passar mal. Mas estou dizendo, mas for 100 cigarros de maconha, cometeu um ilícito administrativo segundo o Supremo Tribunal Federal. Você tomou 2 doses de vinho do Porto, saiu perfeitamente, aí bem, é um criminoso. É verdade. Começa verdade. por aí, nossas É uma incoerências, contradição. né? É uma contradição, verdade, com certeza. E aí eu vejo essa pergunta, e foi assim abordada pelo senhor, de uma sorte muito grande, porque essa é a dificuldade que as pessoas estão encontrando. E aí vem um incentivo ao jovem que ainda não tem uma formação, está ali, nós somos jovens, cometemos erros, muitas vezes, quando eu cometi meu erro, eu tinha um pai, entendeu? Que sempre reprimia, dizia o que tinha que fazer ou não, mas e aqueles que não têm? Como é que fazem? É Né? verdade. Eu vou dar um exemplo, Henrique. Eu digo muito, a Noélia faz um trabalho muito bonito aqui em questão de drogadição. Isso. Né? A Noélia às vezes me chama para as palestras. Entendi. E vai muitas pessoas, que é outra coisa que eu sempre critiquei na psicologia. Na época que eu fui fazer psicologia, eu discutia muito, que eu não me conformo em você fazer uma terapia com alguém e dizer você é um doente o resto da vida. Ou seja, é a falência da ciência. Não, você já foi drogadito, então você é um drogadito em recuperação o resto da vida. Você não pode fazer mais nada. Entendi. Isso acomodou no tratamento, né? É, Eu bato muito nisso. Acho que isso é uma acomodação no tratamento. exatamente. Né? Então vejam bem, mas eu dizia, olha, o nosso perfil de cada ser humano, a gente tem os nossos perfis diferentes, os nossos graus de resistência diferentes, mas a condição humana é a mesma. Aí eu dizia, olha, eu sou drogadito de nicotina. E sabe por que eu não sou drogadito de droga? Porque na minha época, de drogas ilícitas, na minha época, por exemplo, a cannabis sativa lineu era moda, na década de 70 e de 80. Exato. E eu corria, não era só pela formação, tinha formação de casa, tinha formação religiosa, mas não era só pela formação. Eu pensava assim, se eu comecei a experimentar o cigarro comum e me viciei, eu tinha medo de experimentar e me viciar. Exato. Então eu digo muito isso para mostrar àquela pessoa que está no estado de drogadição de que a essência humana dela é a mesma minha e sua, que não usa droga Exato. ilícita. Da gente que não Exato. usa droga ilícita, não é? É verdade. E eu acho que as ciências, psiquiatria, psicologia, devia parar de se acomodar, tem que buscar a cura. Porque drogadição é questão de saúde mental. Verdade. Né? Tanto é que a lei de drogas, desde 2006 para cá, estabeleceu como inimputabilidade a dependência, a drogadição. Exato. Né? Então, quer dizer, eu acho que as ciências têm que parar de se acomodar e buscar a cura. E eu digo ao senhor, se eu for buscar, existe um cara aqui, chamado um médico neuro, que é Fred Mundaca. Esse cara, ele tá a todo tempo tentando buscar soluções para que pessoas deixem de beber, fumar e tantas outras situações do vício, vamos falar no vício. Porque a gente fala no vício, às vezes, meio como o senhor falou, como um preconceito, mas entenda, o cara que toma Coca-Cola todo dia também é um viciado. É um vício. Então ele tenta, de toda sorte, trabalhar o vício, que é uma coisa que está dentro da nossa consciência e que é uma A fuga. abordagem tem que ser neurocientífica mesmo. Exatamente. Porque tem a ver com a produção da dopamina, serotonina, não é? Eu, depois de velho, quando estava fazendo psicologia, eu fiz uma pós de neurociências. Ô, rapaz. Neuropsicologia, em realidade, no SERMAC, né? Na época. E eu uso muito em teses defensivas na advocacia, trabalho muito com isso. Exatamente. Eu tenho o senhor e um outro cara que hoje está em lembrança, mas eu tenho um respeito muito grande, que é o pai do professor Rosmar, entendeu? Ele, quantas faculdades ele fez? O cara era coronel, foi para psicologia e outras carreiras que ele conseguiu, né? Uma pessoa que deixou um legado muito grande, tá aí o Rosmar respeito. também, né? Rosmar veio ser juiz depois de uma experiência de vida e um diferencial. Exatamente. Rosmar foi oficial da polícia, Rosmar foi policial militar, foi perito, foi uma série de coisas. Defensor público. Exatamente. Ou seja, aí você olha e diz, Rosmar é um ser humano maravilhoso, já era desde estudante. É uma honra muito grande. Quando eu digo que o professor
Eu tenho alunos aqui que me superaram muito mais e eu tenho uma felicidade muito grande. O Rosmar hoje é um nome no Brasil. Exato. E é o mesmo cara simples, né? Aí Exatamente. tem uma série de outros colegas. Lá eu Lógico. chego na Universidade Federal, não vou citar muitos nomes para não esquecer de alguém. Mas, por exemplo, o professor Rodrigo Ferro ensina na UNIT. Isso. O Rodrigo foi meu aluno, foi meu estagiário, foi estagiário do Tutimestre também. É um grande professor, não é? Eu tenho Tem Bruno Fernando Barros. Maciel. Bruno não foi meu aluno. Foi não, né? Não, eu não sei se Bruno fez aqui direito. Eu acho que sei. Bruno... Não, Bruno fez. Fez, Bruno né? Mas fez. eu acho, mas não foi. Mas não foi É. seu aluno. Mas eu estou dizendo dos alunos, né? Isso. Dos alunos. Então tem uma porrada de gente, né? O Bruno é um grande cara e tal, mas eu tô dizendo, Isso. mas eu já conhecia advogado, né? Eu não. Não conheceu como... Mas, por exemplo, Fragoso. Fragoso, tem a é, mesma idade é, minha, boa. viu, minha gente? É Eu não tenho verdade. 90 anos, não. Mas só que Fragoso era engenheiro. Exato. Era engenheiro e fez direito depois. Foi meu aluno quando fez direito. Hoje é um nome estabelecido, né? Exatamente. Vejo juízes, presidente do Tribunal do Júri, doutor Geraldo Amorim, foi meu Geraldo aluno. É fantástico. Por incrível que pareça, o doutor Braga Neto foi meu aluno também, né? Mas só que o doutor Braga era administrador de empresas antes, depois fez direito. Só que quem não foi meu aluno no Tribunal do Júri em Maceió foi o doutor Iuli, que eu adoro. Tem uma visão humana, psicanalítica fora de série, Aquele né? cara é fantástico. Eu tive vários contatos com ele em União dos Palmares, ele como juiz lá. Que cara fantástico. É um ser humano fora de série. E é no próprio tribunal. O presidente do tribunal ainda chegou a ser meu aluno no SESMAC, o desembargador Fernando Torinho Filho, e eu fui aluno do pai dele, né? Aluno e colega, procurador, né? Verdade. E foi meu referencial para a advocacia criminal, foi o desembargador falecido, Torinho, pai do presidente do tribunal. Os dois grandes referenciais que eu tive, Torinho, na forma de abordar, na forma de agir, na busca da elegância no trato, e Aleixo. O professor Aleixo era um nome, eu considero um dos maiores oradores do Brasil que eu vi atuar na minha vida. Hoje eu ocupo a cadeira do professor Aleixo na Universidade Federal, né? E a cadeira do desembargador Torinho era ocupada por o ministro Humberto Eustáquio, que fez comigo o concurso. Passamos juntos. Entendi. O ministro Humberto passou, nós tivemos a mesma nota escrita, a mesma nota na aula, mas o ministro tinha uma titulação maior. Então o ministro Humberto passou em primeiro lugar, eu passei em segundo, e eram duas cadeiras que tinham, do desembargador Torinho e do desembargador Aleixo. Ele ocupou do desembargador Torinho e do desembargador Aleixo, do professor Aleixo. Que bom. A honra muito grande, é um peso muito grande uma cadeira dessa para se ocupar, né? É verdade. Daquele que eu reputo o maior orador do Tribunal do Júri que eu já vi. Aleixo, juntamente com Torinho. Eram alagoanos. Né? É verdade. Alagoanos aqui da terra, raízes, Aleixo de Coqueiro Seco, Torinho do Sertão. E eu lhe digo mais, com essa parte social, me levou para muitos lugares, São Paulo, Brasília, em Bahia, Recife, mas em todo lugar que eu vejo como referência de um homem com a conduta não é só pela conduta, vamos falar o social, é pelo que o senhor já colocou e colega, porque o senhor ensinou, está aqui uma jovem advogada que tem uma admiração enorme pelo senhor, como eu tenho, como todos têm um respeito. E quando a gente chega lá fora, o senhor hoje é referência a nível nacional. Isso é muito importante para Alagoas. Eu orgulhoso com isso. Alagoas, entendeu? Foi meu vizinho de porta. Como é que... Até hoje somos amigos, então assim, isso é uma coisa para mim, eu sempre levo isso. E tem outros, a gente for citar, como o senhor disse aí, vários que conseguiram através do estudo. É verdade. E isso é importante, porque eu sei da sua trajetória, foi através do estudo que você chegou onde chegou. Então assim, é fantástico. Mas doutora, aproveite a chegada desse ilustre e faça as perguntas que a senhora tem com relação ao tribunal, que é uma coisa que a senhora está se especializando. Eu estou assim muito emocionada, né, de compartilhar, de estar aqui participando desse podcast ao lado do senhor, né? Converso com o senhor há muitos anos, pedindo os ensinamentos, admirando, né, a sua atuação no Tribunal do Júri. E eu queria lhe fazer uma pergunta: qual a sensação, né, desse reconhecimento na atuação do Tribunal do Júri? Olha, veja bem,
complementando o tópico anterior e começando a responder você, eu digo muito. Eu não respeito, claro, respeito todo ser humano, mas eu não admiro as pessoas pela titulação. Eu brinco muito, digo muito, tenho muito orgulho de ter feito um mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, uma das melhores em termos de pós-graduação. Hoje a nossa UFAL está ao mesmo nível. Fiz um mestrado lá, mas para a minha função como professor foi de boa monta. Mas para o meu dia a dia da advocacia, eu não aplico quase nada. Sim. Eu voltei, tive a humildade de me sentar com as alunas, os alunos de psicologia. Hoje tenho grandes amigos, psicólogos, psicólogas. E o que eu estudei numa graduação de psicologia, eu aplico tudo na advocacia, no dia a dia. Me aperfeiçoou muito. Então, como eu estava dizendo, não é a titulação só que faz o indivíduo. Sim. É importante. Eu vi uma vez no Instagram uma postagem, o cara dizia assim: adianta você ser doutor e não dar um bom dia ao porteiro, e não dar um abraço de muito obrigado a quem lhe ajudou a levar um pacote, não é? Verdade. Então, a dimensão humana, ela é muito importante. Como eu falava, a dimensão humana é essa solidariedade, esse se saber responsável pelo próximo, pelo outro. O criminalista, a criminalista, principalmente, assim como o advogado e a advogada de família, precisa da empatia. Sim. Ter a empatia. E assim, eu aprendi que não é porque eu sou melhor do que ninguém. Às vezes, quando a maioria das pessoas conhece, porque eu sou mais velho, porque eu vivia mais tempo. Então, mas a sua humildade gente, né? Cativa conheço também. mais gente. E assim, o fato de ser professor me traz assim, a simplicidade de eu me renovar muito. Então, eu consigo ver, por exemplo, quando eu trabalhava na Procuradoria Nativa, eu sou procurador do município, me aposentei da Procuradoria, da Advocacia não, né? Exato. E eu adorava, assim, quando a gente estava nas festas, tem amigos queridíssimos. Mas enquanto as pessoas estavam muito preocupadas, os colegas, com a questão do limite do honorário, eu adorava ir-me embora para a mesa dos estagiários. Que não é que houvesse discriminação, mas os mais jovens se procuravam entre eles. Né? Exato. E os mais antigos se procuravam entre eles. Da minha vida era na mesa dos estagiários, resenhando, conversando de vida, porque a gente se rejuvenesce. Exatamente. Então há uma troca. Quando você ensina, há uma troca. Não é só o professor que ensinou, não. O professor aprende juventude também. Nesse mesmo documentário que o Alan fez sobre a advocacia, eu tive a honra. Eu, um advogado de província, né? Eu sou advogado provinciano de Alagoas, de espírito provinciano, de espírito bairrista, E o Alan organiza, Alan Cristo, ele organiza aquele Congresso Nacional de Direito. Isso. Aí botou uns trechos meus num documentário onde tem Cacai, um documentário onde tem Zanoni, onde tem advogados de referência nacional. Eu sou só um advogado de província, mas tá lá. E aí eu narrava lá, vou até postar o trechozinho no Instagram esses dias. Isso. Eu narrava nesse documentário e dizia o seguinte, se falando sobre a questão do que é atingir o ápice na advocacia e tal. Eu dizia o seguinte, vejam bem, vocês tenham muito cuidado, procurem ouvir o coração. Peçam a orientação de Deus e procurem ouvir o coração. Eu fui dar uma palestra uma vez na UAB, sessão de Alagoas, levaram uma coach. Coach é coisa, né? Pra concurso. É a sensação, né? No momento. A menina falando muito bem, por sinal, gostei muito, mas teve 2 tópicos que me chocaram. Tinham muitos jovens, futuros e futuras advogadas, colegas ali sentados. E a coach, assim, falando muito bem, muito envolvente, dizia assim, meu filho, minha filha, decida o que você quer ser amanhã. Um procurador da República, um juiz federal para ganhar 30 mil por mês, um advogado de porta de cadeira. A mulher vem na minha casa dizer um negócio desse na OAB. É verdade. E aí depois falou e fez, estude, só estude, se tranque, deixe tudo. A missa pode esperar para depois, o culto pode esperar para depois, o namoro pode esperar para depois, 7, 10, 15 anos, quando você for procuradora, ela devia ter um sonho de ser procuradora, né? Quando você for procuradora da República ou juíza, você vai recuperar tudo. Aí eu fui falar e ele disse, né, que ela falava muito bem e tal, mas eu ia tomar a ousadia de discordar 2 coisas. Porque se o critério fosse dinheiro, Sim. talvez em uma causa o advogado de porta de cadeia pudesse ganhar mais do que o Mais, procurador com honesto, certeza. do que o juiz honesto
ganha o ano todinho. Isso. E se o critério for realização, lembre-se que o que a doutora chama de advogado de porta de cadeia é o guerreiro da democracia e da liberdade, é o que dá Exato. plantão para que alguém não tenha suas liberdades, né? Ceifado. Aí disse, e na outra parte ela tem razão. Minha filha, meu filho, deixa a vida passar, estude, decore, 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 decore. Amanhã você vai ser juiz, juíza, vai recuperar tudo, menos uma coisa, a juventude. Exatamente. E eu trocaria só não trocaria meus filhos, mas trocaria todos os meus clientes pela sua juventude agora. Verdade. A gente tem que viver. Com certeza. Se você não conhecer vida, você não pode enveredar pela área criminal. Não vai ser um bom, uma boa criminalística, vai ter dificuldade de sentir empatia, né, de ter empatia. É Doutor verdade. Raimundo, desculpa. Aproveitando o ensejo, eu queria que o senhor compartilhasse com a gente algum caso emblemático, né, referente ao Tribunal do Júri, que causou um grande impacto na sua carreira, na sua vida, enfim. Não, o júri tem essa vantagem. Sim. O advogado de júri sempre tem aquele caso que projeta, né? Um dos meus primeiros casos aqui foi uma situação, era um crime que ninguém dava valor. Uhum. O meu cliente era um pescador, fazendo de graça, eu acho que foi meu terceiro júri. Muito jovem ainda, e ele voltou da pescaria, ali na favela de Jaraguá, e ao entrar no barraco encontrou a companheira de 5 anos, ele era jovem ainda, na cama, era um barraco mesmo, mas tinha uma cama lá dentro, na cama com um vizinho. E ele tentou esfaquear o vizinho correu e ele naquele momento do desespero esfaqueou a companheira. E os pais dele, assim, eram pessoas muito simples, foram aqui na Praça São Vicente, na casa da minha Sei. mãe. Pedi, porque não podiam pagar um advogado, na época não tinha uma defensoria, e eu novinho, me empolguei, fui fazer o júri dele. Mas era um júri que eu estava bem tranquilo, porque não ia ter ninguém no Tribunal do Júri, no Fórum Velho aqui. Era. Que eu fosse um dia presidente do Tribunal de Justiça, eu trazia as varas do Tribunal do Júri para o Fórum Histórico aqui. É verdade. A coisa mais linda é o salão do... Nenhum dos salões do Tribunal do Júri modernos hoje chega aos pés do salão do júri tradicional Chega não. aqui no centro. Verdade. Em frente ali ao Banco do Brasil. Frente Ali. do Banco do Brasil. Eu trazia o Tribunal do Júri para ali, só o Tribunal do Júri. Concordo 3 com o varas de senhor. júri para lá. Concordo com o senhor. Para resgatar a memória. Isso. Porque o júri é clássico, é histórico, é uma instituição que a memória lhe dá respeitabilidade também, não é? Exatamente. Então, bom, uma semana antes, liga para mim, chega desesperado. Ligam não tem, o telefone era fixo, coitado, morava na favela. Chega lá o pai e a mãe desesperados, chorando, que dentro do São Leonardo, eu não vou citar o nome porque é um grande amigo meu hoje, a pessoa que cometeu. Ele discutiu com uma das pessoas envolvidas naquela confusão, família Calheiros e Cabo Henrique. Lembro. Eu me dava com todo mundo ali, eu recém-formado, porque Cabo Henrique jogava bola comigo na praia. E a gente jogava ali junto. E o pessoal da família Calheiros, ainda aparentados, um pessoal que tinha um carinho grande por muitos deles, tinha um primo que era genro acho que do seu Luiz Calheiros. Então me dava com os dois lados, né? Conhecia os dois lados. Era mais próximo do Cabo Henrique, porque Cabo Henrique jogava bola com meu cunhado, comigo na praia, aí no Sobral. Sobral. E visitava todos. Mas aí o meu cliente, que era um pescador que não tinha nada a ver, num jogo de bola, no antigo presídio de São Leonardo, discutiu com uma das pessoas da família Calheiros. E essa pessoa tinha dentro do presídio de São Leonardo uma pistolinha de algibeira, com uma bala só. E o meu cliente era forte. E essa pessoa já era meio idosa, preso também lá. Aí o meu cliente partiu para dar nele. E aí ele, efetivamente, tanto legal e ilegal, se defendeu. Lógico. Ele pegou a pistolinha e deu um tiro de 32, aí entrou na clavícula do cara, e o cara foi pro pronto-socorro. Eu desci para o pronto-socorro. Novinho, 24 anos de idade. E quando desci para o pronto-socorro, estava topado de imprensa. Lá por causa de que a pessoa era envolvida na briga família Calheiros Almena. Tinha nada a ver com o meu cliente. E aí chega aí como foi, o que houve e tal, e começou Gazeta, a Rádio TV, TV muito jovem, ainda muito nova, isso aí eu estou falando de 84, mais ou menos, 1984. E aí começou, a semana que precedeu o júri, todo dia era uma manchete. Fulano, baleado por ciclano, vai a júri tal dia, rapaz. Saí muito tranquilo para o meu júri, que ninguém conhecia, ninguém sabia quem era. Quando eu cheguei no Fórum de Maceió,
Tava topado fora, não dava para ninguém, as pernas começaram a tremer, uma bater na outra. Mas deu para sair bem, consegui a absolvição dele, porque aí eu fugi, eu já tinha uma certa vocação para o direito criminal, que aí o tema era horrível, é o que hoje seria feminicídio, né? É verdade. Matou por possessividade, matou por... Mas aí eu comecei a trabalhar, esse rapaz agiu emocionalmente, mas se os senhores levarem ele para o presídio de novo, vai condenar à morte. Aí comecei a explorar o problema e foi absolvido. E isso deu um desenlace. E o outro caso foi o caso Zé Dalvino, das biólogas paulistas. Eu lembro. Que eu fiz de graça. Muitas vezes, eu tinha um colega que era advogado trabalhista, grande orador, não sei se o Henrique vai lembrar dele, Edivaldo Feijó. Edivaldo? Pronto, Feijó era trabalhista, se tornou trabalhista. E Feijó era quase pastor, né? Assim, isso. Né? E Feijó me chega lá, e eu já tinha feito esses 3 júris, e Feijó nunca tinha feito júri, grande orador era, faleceu. E aí Feijó chega e diz, você tem coragem da gente defender, rapaz? Tem uma pessoa da igreja, que eu não acredito que ele matou essas 2 biólogas, e foi torturado, tudo, naquela época, né? 84. E aí fomos fazer o júri do Feijó. E nesse caso, o primeiro caso que me deu repercussão, o réu foi absolvido. Mas nesse caso do Zé Dalvino, ele foi condenado. Então eu digo muito, o advogado, a advogada não é dono do resultado. Essa história, eu ganhei um júri, você ganhou nada. Você teve uma tese que foi aceita. Exato. Sim, com certeza. O advogado não pode se responsabilizar pelo resultado, não é uma profissão de fim, é uma profissão de meio. Você deve cobrar o seu trabalho e um percentual quando você cobra, né? E um percentual pelo sucesso da causa, né? Pelo êxito. Então vejam bem, aí quando a gente chegou lá, as 2 meninas que foram mortas, elas estavam com a bolsa em Sorbonne, para estudar em Sorbonne, na França. Na França. E aí a repercussão foi mundial. Tinha até tradutor lá. Só que era rádio, não era televisão. A televisão não era tão aperfeiçoada naquela época. Mas foi transmitido por rádio esse júri para o Brasil todo, inclusive para a França, alguém traduzindo ao lado. E isso nos deu uma repercussão muito boa. Então é aquela história, você criminalista, cuidado com a vaidade, porque é normal na juventude a gente ser vaidoso, né? Mas é preciso controlar, você precisa saber a hora em que é para ir para a imprensa e a hora em que é melhor passar discreto o seu cliente. Mas, independente do resultado do seu júri, o seu trabalho é o que vai lhe repercutir, trazer clientela, não é só o resultado. É por isso que eu fiz questão de 2 casos emblemáticos, trazer aqui um onde a repercussão foi grande. Esse menino só tinha cabelo na época, era moda, cabelo grande. Sim. Eu era urso, eu era mais magro do que o professor Rodrigo Ferro. E o cabelo era bem aqui. Eu tinha cabelo também, viu, na época ainda. Não era careca. Verdade. Então, aí dizia, rapaz, o menino absolveu, o cara que levou o tiro dentro do presídio, foi absolvido. Aí começou a aparecer os clientezinhos. E outra coisa que eu devo muito, e tenho até hoje um carinho muito grande, é a nossa briosa Polícia Militar de Alagoas. Meus clientes, primeiros clientes, era uma época que a polícia não pagava tão bem. Meus primeiros clientes criminais foram policiais militares, porque eu cresci aqui junto com eles. Eu pequeno, quando ia lavar o caminhão do Corpo de Bombeiro, eu ia em cima no caminhão do Corpo de Bombeiros. Então, sempre tive um carinho muito grande por essa instituição, né? E até hoje eu não me afastei, eu não sou advogado deles, mas porque é o seguinte, na época eu fui advogado da Associação dos Sargentos, de Associação dos Tenentes, pagava muito pouco. Então ninguém queria. Hoje que paga muito bem, aí os grandes escritórios e as bancas pegam, não vêm mais atrás da gente. Mas nunca deixei até de prestar favor a amigos da ordem, porque eu devo muito à Polícia Militar, porque eu fui muito divulgado por conta das defesas de militares que eu fiz. Muitas delas de graça na época. Verdade. Né? Então eu tenho um carinho muito grande. Então é isso, a advocacia é você confiar no seu trabalho, estudar muito, mas estudar tudo. Porque um júri popular é vida, não é só direito. Verdade. Dizia Pontes de Miranda que quem sabe só direito, nem direito sabe. Né? Verdade. Tem que saber vida. Isso é verdade. E aproveitando o ensejo, eu queria que o senhor desse, né, conselhos para nós que estamos começando, de fato, estamos no início da carreira da advocacia criminal. Como a gente fazer para se destacar na área, né, do direito penal? Compromisso com a causa. Certo. Conhecer a fundo a causa,
tem um lado humano de Sim. acolhimento ao cliente, seja ele vítima, seja ele réu, ou parente de vítima ou de réu. Essa empatia é muito preciso. A pose na área criminal afasta. Sim. Afasta. E vai chegar uma hora que a vaidade vai querer trazer a pose, sabe? No primeiro carro bonito que você comprar, aí o cara já querer passar, vai, muito prazer, doutor fulano. Isso afasta. O cliente e a família do cliente precisa ter a tranquilidade de ter confiança em você e sentir empatia. Sim. Você precisa se colocar no lugar de quem vai defender. Seja vítima, seja réu, seja acusando, defendendo. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, além dessa simplicidade, conhecer e dessa empatia, dessa dimensão humana, é conhecer vida, conhecer a vida. Ah, mas eu sou muito jovem, eu não consigo conhecer a vida. Mas a gente consegue por notícias, por acompanhar o sofrimento. Vai no Hospital do Câncer, vai num abrigo onde tem um bocado de animalzinho com fome, ninguém vai lá porque eles não sabem pedir. Pelo contrário, os vizinhos gritam para botar para fora porque eles miam e lá, tem lá, né? Para botar para a rua. Verdade. Então você às vezes compreende porque uma proprietária de um abrigo desse faz um absurdo para tentar salvar aquelas vidinhas que estão ali. Verdade. Ou até entra em litígio com o vizinho. É verdade. Né? Que está mais preocupado com o latido dos cachorrinhos, mas não se lembra que ele pode estar latindo com fome, lá de lado. Né? Então, quer dizer, é você se compromissar com a vida. Isso já lhe traz um diferencial numa área onde nos ensinam arrogantemente que o direito é autossuficiente. O direito não é autossuficiente em nada. De jeito Que a nenhum. lei veio para resolver o problema da sociedade. Veio, não. A lei, por mais que nos digam na faculdade que a lei é um instrumento maravilhoso, que vem resolver os problemas sociais, a lei é um instrumento nojento de força dos poderosos, desde o tempo dos faraós. Verdade. Só tem uma lei que vem para resolver os problemas da pessoa. A lei sagrada. Exato. A do Código da Bíblia. É a única. Porque fora essa, são os seres humanos que fazem. E fazem pensando neles. Né? Dê uma olhada no Brasil. Segundo ponto, não se encantar com as promessas de riqueza fácil. A advocacia criminal é difícil. Verdade. Ela é linda, mas não é, por exemplo, como a tributária, que você numa causa ganha 10 milhões, só se você for advogado da Lava Jato. Mas para isso já precisa ser um cacai, né? Para ser advogado e ganhar 4 milhões numa causa. É difícil. É difícil, continuará difícil. Agora, ele dá condições de uma vida digna. Mas se o seu objetivo é ser multimilionária, não vá para o criminal. Ou então se especialize em acordo de bandido por uma delação premiada nas operações grandes. Né? Verdade. Que é o que houve com a Lava Jato. Tem que ter amor também, né? Tem que ter amor, paixão. Paixão. Essa paixão que você tem agora, você tem que manter acesa. Sim. Exato. Eu até hoje, quando tem o júri marcado, na véspera do júri eu me sinto, quando fui encontrar minha primeira namorada. Me sinto jovem, leve, sonhador, preocupado com o resultado. Sim. É o estado de júri que chamam, né? Exato. Então, quer dizer, você mantenha vida afora essa paixão, esse apaixonamento. E se prepare, porque toda paixão dói. Sim. Toda paixão não são só flores. E aí o que é que dói? O teu cliente criminal, a tua cliente criminal, não vai lhe aperrear tanto. Mas quem se acha responsável pelo seu cliente, que muitas vezes na hora dele cometer o crime não estava nem aí para ele, vai infernizar a tua vida. Verdade. Cadê, doutor? O senhor só falou 2 vezes comigo hoje, mas, meu amigo, são 3 horas da madrugada. Isso é um absurdo. Não dá uma satisfação. O pobre do seu cliente está desesperado, muitas vezes confia em você. Mas você vai para um médico. Sua mãe foi ao médico e você está preocupada. Tu tem simplicidade de ligar meia-noite para casa do médico? Não tem. E se ligar, ele não vai bater o telefone na sua cara, né? Verdade. E vai perguntar se você quer fazer a receita. Né? Mas o advogado, infelizmente, quando a gente pega esse... Porque, infelizmente, as pessoas... Infelizmente ou felizmente, as pessoas ficam mais desesperadas ante a perda do patrimônio numa pena pecuniária ou a prisão do que a própria vida. Verdade. Porque a vida é o bem jurídico mais importante, mas a liberdade é a dignidade de viver. Então fica todo mundo em volta, os que dependem, os que não dependem, os que querem aparecer para o réu. Porque esses aí são os piores, são os que lhe cobram mais. É O verdade. senhor tem que tomar, doutor Henrique, uma providência, tal. Então você é o quê do réu? Não, eu sou vizinho da rua do réu. Então, mas você tem que ter essa paciência. Por quê?
10% querem dizer para o réu que são bons, e aí vai até lhe ofender. Sim. É a parte canalha, né, da amizade do réu. Exato. Mas 90% realmente estão angustiados, que é o pai que depende dele, é o filho que depende dele. Aí você tem que ter a paciência, que você não sabe quem é quem, de tratar igual todo mundo, tratar bem, né? Não é assim, não, senhora, tenha calma, eu estou fazendo, mas eu não sou juiz. Né? E uma coisa também, Raimundo, eu digo porque eu veredei no começo a parte penal, é ter o cuidado de não prometer Sim. resultados. Aquilo que eu dizia no começo, a nossa profissão não é de fim. Sim. No criminal Não prometer não é de fim. resultados, porque eu vejo assim, eu peguei vários casos na instituição com o meu trabalho para o social e eu não posso cobrar por isso, porque eu estou trabalhando no social, então eu não posso cobrar. Então o que acontece? Eu vou lá e eu vejo casos de advogados novos que pegaram prometendo que tinha resultado no outro dia, cobraram da família tudo, o cara só tinha aquilo, às vezes fez um empréstimo, às vezes vendeu uma casa, vende um negócio desse, e essas pessoas não compromissadas com a responsabilidade. É o que mais tem, justamente, né? Exato. Aí deixa e abandona a família no meio da situação. Perfeito. Entendeu? Você não pode prometer, não é você quem decide. Não, mas cá o direito é bom. Eu tenho um direito muito claro. O réu está preso há 300 dias, sem um julgamento. Aí o tribunal vai e passa a mão na cabeça do juiz arbitrário. E aí? Verdade. Como é que você pode garantir? Eu posso garantir que vou trabalhar, que eu vou fazer isso, vou tentar isso, tenho essa chance, tenho aquela, mas vai depender da mão de quem cai, do entendimento que tenha. Exatamente. Né? Exatamente. Porque quem julga é outra pessoa. E tem um outro fator preocupante. Tem uma escola muito nova. Você jovem advogado, futuro advogada, tem uma escola muito nova de jovens internéticos, sabe, que dizem saber tudo. E bota que o bom advogado é o que dá coice nas portas. Quem dá coice é jumento, minha gente, é cavalo. O advogado não anda dando coice, não. É aquele que grita, que esculhamba o promotor, que esculhamba o juiz. Você tem que ter a coragem de não vergar a cabeça ante as ofensas. Exato. Principalmente as ofensas ao seu cliente. Se a ofensa a você for beneficiar o seu cliente, aí você deve até aceitar. Sabe por quê? Quando você entra numa missão, você busca o resultado. E segundo ponto, agora, claro, essa coisa que virou moda no Brasil, abandonar a júri. Caso extremo. É verdade. Henrique, veja a mensagem que eu passo para o meu cliente tá ali desesperado, recebendo as pedras via sociedade. A única pessoa que ele conta é comigo. A primeira raiva que eu tenho no júri, eu pego minhas coisas, vou embora e deixo ele lá. É verdade. Eu réu, desconstituía na hora. Doutor juiz, pelo amor de Deus, eu estou indefeso, meu advogado fugiu com medo do senhor, ou com medo do promotor. É verdade. Agora, claro, o juiz puxou um revólver para atirar em mim, eu não vou ficar, né? Aí eu tenho que abandonar, né? Exato. Mas você tem elementos, instrumentos, chama a imprensa, chama a OAB, resiste o que for de resiste. Depois anula o júri, mas fica ao lado do seu cliente. Exceto em casos extremos. Casos extremos você precisa fazer. Mas teve uma época que virou moda. E a moda é essa. Aquele que dá coice, aquele que chega metendo os pés na porta. Imagine o delegado de polícia querer falar com você e porque está demorando, meter os pés na porta do seu escritório e entrar. Aí você vai fazer isso na delegacia dele? Né? Representa, pô, se o cara fez alguma coisa, mas não é bem assim. Grande parte das... E eu aconselho muito, se você pode obter o resultado sem ferir, sem ofender, você consegue o resultado mais rápido. Tá aí o Raimundo Palmeira, juiz arbitrário. Juiz arbitrário. Estou aqui contra a lei, completamente contra a lei. Você está aí com a prova clara que eu estou completamente errado. Aí levanta-se na audiência, Vossa Excelência está sendo arbitrário e incompetente. Eu vou morrer, mas eu não dou o braço a torcer. O tribunal pode me dar um habeas corpus contra mim, mas eu não vou dar para me desmoralizar. Mas você pode entrar, doutor Raimundo, faça favor, tira aqui uma dúvida. Pois não, minha filha. Porque só precisa ser um jumento muito grande dizer que não vai, né? Atender, você falando dessa forma. Eu faço muito isso, às vezes. Eu tô com uma dúvida, eu tenho certeza, viu? Eu ensino. Mas às vezes, eu estou aqui em dúvida, eu vi a decisão do senhor, eu acho que tem até fundamento, tem não, arbitrariedade da peste contra o... Mas eu acho que essa decisão aqui do Supremo, será que podia se aplicar? Não sabe o que acontece? Na maioria das vezes, ele para não dar o braço a torcer, não ser desmoralizado do tribunal, faz. Depois que o doutor Raimundo falou, eu estive observando aqui, e eu descobri isso, tal, revolver. Exato. Você dá a saída honrosa. Exatamente. Agora, claro, se não tem jeito,
coragem de brigar, mas isso são extremos. O promotor, o assistente de acusação, a promotora, o juiz e a juíza não são seus inimigos, não. Não. São companheiros de luta em busca da justiça. Claro, estão em locais opostos, com interesses opostos. Tratar bem, ser humilde. Olha, eu vou contar aqui um fato sem citar nome. Num certo estado aqui do país, numa certa comarca, eu cheguei um pouco atrasado para uma audiência. Eu tinha um processo de um policial que ia prescrever dentro de um mês, ia prescrever a pretensão punitiva. E estava já para terminar a instrução, sair a pronúncia. Uma testemunha faltou. Uma testemunha rolada até por mim, pelo meu réu, eram 2 réus. E quando eu cheguei nessa tal comarca desse tal estado, quando eu cheguei na entrada, já ouvi os gritos do juiz. O juiz era meio grosso, meio... Chama o AB, chama o Papa, chama a peste, e os advogados jovenzinhos, revoltados, com razão. Não, eu vou ligar para a OAB, chame, e o via murro na mesa, chama o escrivão, meu Deus do céu, o que é aquilo lá dentro? Aí o escrivão fez, doutor, bolo da porra, porque faltou uma testemunha, eu digo, me lasquei que era minha, né? E era justamente o meu cliente que ia prescrever. Aí ele disse, faltou, e os meninos estão insistindo para ouvir e tal. Eu digo, mas nem cheguei, rapaz. Aí abri a porta, eu disse, excelência, tudo bem, tá não. Seus colegas aí, esses meninos, doutor, nossos colegas são meninos, esses meninos aí criando problema, uma testemunha que não deve nem saber nada do processo, e tem que acabar essa instrução e tal. Aí eu digo, eita, vou perder a amizade. Vossa Excelência me permite que eu me aproxime de Vossa Excelência? Pois não. Diga, eu tenho uma dúvida para tirar com Vossa Excelência. Aí ele ainda brincou, disse, pronto, professor universitário agora vem tirar dúvida comigo. Aí me sentei, disse, Excelência, faça de conta que o senhor é o advogado e eu sou o juiz. Eu disse, mas não é. Eu disse, mas faça de conta. E que o senhor, advogado, gosta muito de mim. E o senhor tem um processo e eu vou ser claro com o senhor. O senhor é defensor de um réu, que o senhor tem a obrigação de defender ele até o fim, e tem um processo para prescrever daqui a um mês. Coincidentemente, uma testemunha não veio. O que é que o senhor faz? O senhor perde minha amizade, eu defendo seu cliente. Aí ele deu um murro na mesa, fez, isto é um apoio, está prescrito, joga essa porra para lá, acabou esse problema. Ou seja, se chegasse brigando, ia ter aborrecimento. Ele não ia poder fazer audiência mesmo, mas ia sair meu inimigo, ia brigar. Então, tem a forma de falar, tem a forma de se jeito dirigir. de fazer. Eu, para partir para a pancada, por melhor que seja o direito do meu cliente, tenha certeza. Você me vir batendo, eu fui simples, pedi, tentei, fui atrás, tentei convencer. Só bata em último caso. Essa meninada bonitinha, que está aparecendo aí na internet, cobrando 3 mil contos para ensinar a fazer os bonequinhos para o júri na inteligência artificial, aquilo só não ganha júri, não. É verdade. Senão você botava um robô lá, gritando é inocente, é inocente, é inocente, e ganhava. Pelo contrário. Aqueles bonequinhos bonitinhos dos cursos caríssimos deles, às vezes, são ótimos. Mas, às vezes, vai fazer o jurado no inconsciente, com um promotor bom orador, visualizar um crime que ele não está vendo, que não foi filmado. Exatamente. E aí, o inconsciente. Tenha cuidado até quando vai usar a informática. Não existe regra fechada para o sucesso na advocacia. Verdade. Estude tudo. Inclusive o que eles cobram uma fortuna para ensinar a fazer os bonequinhos, a inteligência artificial lá da reconstituição do crime. Mas estude tudo. Os autores antigos, os clássicos, Tribunal do Júri, mantenha o ritual. Porque o Tribunal do Júri, historicamente, no inconsciente coletivo, ele é formal, ele tem um rito. Hoje tem gente cantando para absolver o réu. Imagina, meu pai, eu desesperado, meu pai correndo o risco de ir para a cadeia contra o doutor Henrique chega lá todo bonitinho, com um violão, solte o réu, doutor juiz. Que mensagem. Ah, não, mas o cara lá cantou e absolveu. Não, o réu se absolveu sozinho, a causa devia ser boa. Exato. Não é? O outro dançando chachado de chinelo de couro. Isso desmoraliza o júri. Tem outros aí que tem umas becas que parecem os generais de Napoleão. A nossa beca do advogado, da advogada, ela é a mais discreta possível. O torçal é aquele cordãozinho. Nosso torçal é preto, da mesma cor da beca. Exato. Que é pra quê? Pra mostrar equilíbrio, serenidade, discrição, confiabilidade para o jurado.
né? Aí eu chego lá vestido, você chega lá vestido de Madonna para fazer um júri, eu chego lá vestido de Falcão, minha beca parece um paletó do Falcão cantor, né? Verdade. É lindo para o show, né? Mas para o júri. Então a gente tem que manter, se a gente quer que as próximas constituições mantenham essa que é a última ideia de democracia dentro da justiça que a gente tem, é o júri popular. Eu defendo juiz eleito com mandato fixo, como nos Estados Unidos, juiz distrital. Desembargador eleito com mandato fixo. Ministro eleito com mandato fixo. Concordo também. Ah, mas isso é um absurdo, porque você pode eleger um psicopata e ele vai passar 8 anos como juiz. E vem cá, e se o psicopata passar no concurso, for juiz depois ministro, vai passar quantos anos? O resto da vida. Nos Exato. Estados Unidos dá certo, porque aqui não dá. Promotor de justiça eleito. Se não estiver trabalhando bem, não é reeleito, volta para advogado depois. O Exatamente. que é que acontece? Traz a interação com a sociedade. Ele sabe que é um cidadão comum, não um Deus. É verdade. Verdade. Certíssimo. Bem colocado. E ainda digo mais, aproveitando esse todo o seu gancho, eu falo uma coisa. Eu já tive embates seríssimos com promotores. Doutor Ricardo, entendeu? E outros mais. Seríssimos. Mas quando terminou aquilo ali, eu saio, Sim. pego na mão dele e a gente vai tomar um cafezinho. Com certeza. Eu estou defendendo o meu cliente, eu não estou desrespeitando a autoridade que ele tem ali, como nós temos, como o juiz tem. Então o jovem às vezes perde com essa dança de essa alegoria que está acontecendo ali dentro, entendeu? E esse respeito que nós temos De que não ter. saber dividir as E não coisas, saber né? separar as Sim. coisas. Eventualmente, eu, professor Elton Roberto, estamos em lados opostos. Sim. É cada cacete os júris da gente. Porque você não consegue, às vezes, o Elton diz que sou eu, o arengueiro é ele, é o Elton, né? Aí resultado. Via de regra termina, vamos tomar café, vamos. O Elton, dentro da advocacia criminal hoje, é um dos irmãos que eu tenho. Amigo irmão. Até politicamente as nossas posições partidárias são diferentes. Sabe? Mas é amigo irmão. O respeito se mantém. Esses dias eu trouxe até uma pro Rodrigo Ferro agora, pro Rodrigo Ferro não ficar reclamando. Eu passando na estrada, eu vi um boné bonito do Palmeiras, da porra. Aí me lembrei de Elton, eu sou botafoguense, doente, CSA e Botafogo. Aí eu disse a ele, é preciso, a gente até filmou um vídeo, eu digo, Foi, eu para vi, o cara eu vi. trazer para um amigo um boné do principal concorrente, é preciso ser muito amigo, né? É verdade. Então, quer dizer, o Elton é um amigo irmão. A gente tem, inclusive, cenas de embates que viralizaram no Tribunal de Justiça, botou na primeira página lá. Tem uma que o Elton tá virado na peste e eu tô com um tom bem irônico, assim, ao lado dele. Aí a foto viralizou. O tribunal botou na primeira página, naquelas notícias do tribunal. Então são embates, mas é um grande amigo. Na hora que eu tive uma prima, há muitos anos atrás, há uns 10 anos, acusada de um homicídio, uma prima que era política, eu gosto muito dela e acredito que seja inocente até, mas assim, eu sou advogado, sou um dos advogados, mas por ser prima, eu não quis estar na frente. Quem eu convidei foi o Elton para trabalhar comigo. Né? Então, quer dizer, nós temos grandes advogados aqui e agora a gente tem uma juventude, essa que você representa. Hoje, por exemplo, eu tenho lá no escritório Gabriel, tenho o Sabino. Sabino largou uma carreira promissora na Polícia Militar e talvez seja o cara que mais entenda de direito penal militar hoje, Felipe Sabino. É um menino jovem, foi meu aluno na UFAL. Mas por trabalhar internamente a vida toda com direito militar, talvez seja o cara que mais entenda de direito militar hoje, penal. Verdade. Tá com a gente. E assim, são pessoas que... eu vim para aqui hoje, Gabriel foi para Draco, resolveu um problema. Gabriel Sabino. Sim. Foi resolver um problema nosso do escritório. Eu estou tranquilo aqui dando a entrevista. É verdade. É a sua geração. Exatamente. É uma geração brilhante. É só não seguir os internéticos. Ah, com certeza. Exato. Não virar modismo, né? Essa história de modismo é complicado. É complicado. Mas eu lhe digo, e desculpa, Elton, um grande amigo e respeitado, a gente não ter tocado no seu nome. Mas você será o próximo, viu? A vir para cá. Convidado você, Elton. Não falte. Nós tivemos, Henrique, uma época aqui, depois começou a ter muito criminalista e começou a ter alguns ciúmes, algumas coisas, mas entre a gente nunca.
Mas, por exemplo, teve uma época em que os mais antigos militando eram o Museu Elton e o Fragoso. O Fragoso está fazendo menos crime. O Fragoso ganha muito dinheiro lá com o empresarial e tal. Verdade. A gente se reunia lá em casa, no Pinheiro, sexta-feira, e eles dois vão lembrar disso, para discutir o processo do outro, onde dois da gente não estavam ganhando nada. Aí sentava, o Fragoso levava o caso PC para lá, para a gente discutir. Eu levava um caso meu, das biólogas. O Elton levava o caso dele, porque teve grandes casos, como o do Cavalcante. Isso. E a gente ia discutir o que é que o promotor pode fazer aqui. Eu ficava lá atrás, na varanda, tomando uma cervejinha, uma coisa, discutindo o processo do outro. Então nós criamos esse clima, essa interação, né? Essa amizade, né? Isso que é preciso, né? Lógico. É preciso se recuperar hoje, é preciso... E outra coisa que vai dar credibilidade é a ética. Ah, com certeza. Por mais preocupada que você esteja, aperreada, quando você chegar, que o cliente for falar mal do seu colega, sempre diga, ele tem um estilo diferente, eu posso até não concordar com o que ele fez, mas um é de um estilo, outro é de outro. Respeite. Sim. Porque quando você vai dizer, isso é um safado, ou isso é um analfabeto, o próprio cliente já vai ficar inseguro com você. Pô, ela vem falar do outro aqui. Né? E além da ética, né? Sim. Eu ensino muito isso na faculdade aos meus alunos, que eles não falem mal do colega. Verdade. Porque assim, mesmo que esteja errada pela ótica sua, mas você não pode. Você não pode denegrir a imagem Às vezes do... o cara chega, doutor, me fez um absurdo aqui, o cara me fez, eu confesso a senhora, veja bem, é o seguinte, o fato de eu concordar ou não concordar não significa que ele está certo ou errado. Cada um tem uma forma de trabalhar. Isso. Às vezes ele mandou o senhor confessar vendo um benefício na frente, vendo uma... Então cada um tem um estilo. Exato. Eu digo muito isso. Só não pode julgar por estilos. Pode até o estilo dele ser melhor do que o meu. Com certeza. Eu tenho simplicidade de dizer isso muitas vezes quando procuro e ligo para o colega. E outra coisa que está virando moda. Minha gente, o processo criminal, principalmente do júri, é uma responsabilidade danada. Sim. Na hora que eu estou trabalhando e chega um cliente aqui e me diz, doutor, olhe, eu quero o senhor, mas eu contratei o doutor Henrique para lhe ajudar. Mesmo que eu acho que eu possa fazer tudo sozinho, é um imbecil aquele cara que diz, eu só trabalho só. Quando o doutor Henrique entra, a gente divide cobrança e responsabilidade. Lógico. Entendeu? Com certeza. Você tem que ver isso. Eu vi um negócio muito interessante também em outro ponto, que eu não recordo quem foi que disse, mas eu vi esse ensinamento que diz assim, é preciso saber dividir para ganhar mais. Verdade. Não é? Meu pai tem um ditado que diz assim, quem não sabe dividir não sabe fazer nenhuma das operações. Bem assim. Porque na tabuada, quando nós estudamos, a mais difícil era a divisão. É a divisão. Então, se você não sabe dividir, você não sabe fazer nenhuma das operações. Correto. Não é verdade? Correto. Então, assim, eu confesso ao senhor, mestre, estou falando senhor porque eu tenho um respeito como mestre. Rosman, você é outro também que será cobrado, viu? Espero você aqui, você é um amigo de seu pai, sua família, admirável. Nós não referenciamos aqui um nome que, apesar de não ser do direito, era do direito canônico, que era o nosso querido Monsenhor João Beckman, meu padrinho, né? Mas meu andei padrinho, com ele. Hoje em processo de beatificação. É verdade. O meu segundo grau, aí meu avô perdeu tudo tal, e o meu segundo grau no Colégio Marista foi graças ao meu padrinho, Monsenhor João Beckman, que inclusive conseguiu uma bolsa, depois eu descobri que ele fazia missa de graça no Marista para pagar o meu colégio. Então eu tenho assim uma dívida de gratidão e era um referencial, né? Não, era um homem representativo do amor, né? Eu hoje tenho o conceito religioso de homem, de pai, de família, graças a ele. Porque eu era bastante jovem, ia para a igreja aqui na igreja da Santa Casa, eu carregava ele já velhinho, ia para a casa da sua mãe tomar aquela sopa belíssima. E eu não sei se o Henrique vai lembrar, ele chegava na beira, gostava muito do meu avô também, né? E assim, a casa era uma casa boa, que é egresso de quando meu avô teve muito, mas muito simples, os móvelzinhos muito velhinhos e tal. E ele, quando chegava na porta, ele fazia assim, eu posso entrar neste palácio? Né? Aí ia tomar café com a gente, deixava de tomar café com o médico, com o diretor
Ia tomar café lá em casa. Café Verdade. simples, né? Um cara fantástico. Que Deus o tenha em sua graça. Doutor, Doutor Raimundo, doutora Mirella, olha, é um prazer enorme tê-los aqui, tá? Espero que o senhor venha outras vezes, Mas, olha, porque eu sei que a advocacia hoje com a senhora foi um start fantástico, suas perguntas, e para aqueles que estão começando, os exemplos que o doutor Raimundo deixou aqui. sim, com Então, certeza. só tenho gratidão a vocês. Gratidão Muito é obrigado. A gratidão é minha, eu quem agradeço. A honra de estar aqui revendo o doutor Henrique, hoje um nome respeitadíssimo dentro Obrigado. da advocacia. E doutora Mirella, que desponta assim da jovem advocacia. Essa Exatamente. jovem advocacia que eu confio muito. Eu tenho muita esperança, porque assim, no mundo da informática, vocês mais jovens são até mais competentes do que a gente para não saber não mergulhar só na informática. E eu que agradeço, né, de participar aqui com o senhor, que desde a faculdade é minha referência, né? Que honra. Muitas vezes a gente pensava, tipo assim, desde a faculdade o direito penal sempre foi minha paixão. E a partir do momento que eu conheci o senhor foi que foi aumentando, né? Às vezes vem as pessoas que tentam desmotivar, ai, mas você vai ser advogada de porta de cadeia, você vai ser advogada de bandido. Mas não, quando a gente se ama o que a gente faz, consequentemente vem os resultados bons. E eu sou muito grata de estar aqui participando com o senhor. Eu que agradeço. Obrigado a todos.